Sabe, existe uma linha bem fininha que separa uma gestão que só vive apagando incêndio de uma gestão que consegue antecipar os problemas. E essa linha, ela é toda construída com uma coisa: indicadores. É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos entender como trocar o eu acho por fatos concretos e finalmente assumir o controle dos resultados de verdade. Então, vamos começar com uma pergunta bem direta. Na hora de tomar uma decisão importante, a conversa começa com eu acho que? Ou ela começa com olha, os dados estão mostrando o quê? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma operação inteira. E o contraste é gritante, né? De um lado tem o achismo. Ali a gente vive reagindo, sempre um passo atrás, sempre sendo pego de surpresa pelos problemas. Do outro lado tem a evidência. E aí o jogo vira. A gestão se torna proativa, ganha previsibilidade e as decisões são tomadas com base na realidade, nos fatos. É a diferença entre passar o dia apagando incêndio e construir um sistema que é praticamente a prova de fogo. Tá, legal. Mas como é que se faz essa transição? Como a gente constrói essa ponte para sair do palpite e chegar na certeza? A resposta está numa ferramenta que é, nossa, muito poderosa. E a ferramenta é essa aí, o indicador. O indicador não é só um número solto, não. Pensa nele como um tradutor. Ele pega aquela sensação, sabe, aquela percepção de que, acho que as coisas não estão indo bem, e transforma num dado objetivo. E com dados, a gente não acha, a gente sabe. Essa frase aqui é o coração da ideia toda. Pensa numa reunião de vendas. Sem indicadores, a sala vira um mar de opiniões sobre o que fazer. Agora, com um indicador claro na mesa, tipo, nossa taxa de conversão caiu 10%, a discussão muda completamente. A pergunta deixa de ser o que a gente acha e passa a ser, ok, como a gente resolve isso. A decisão ficou objetiva, simples assim. Ok, mas por onde começar? Porque não dá para sair medindo tudo, né? A gente tem que medir o que realmente importa. Existe uma estrutura, uma lógica que funciona para qualquer operação. Vamos conhecer agora os 3 pilares de indicadores que toda boa gestão precisa dominar. E a lógica é essa aqui, ó. A atividade gera um processo que, por sua vez, entrega um resultado. É uma relação clara de causa e efeito. Uma coisa leva à outra. Entender essa sequência é o primeiro e talvez o mais importante passo para conseguir diagnosticar qualquer problema numa operação. Bom, vamos começar pelo mais óbvio, que é onde a maioria das empresas foca, o fim da linha. Os indicadores de resultado são basicamente o placar final do jogo. Eles dizem se a meta foi batida ou não. São super importantes, claro, mas, como a gente vai ver, olhar só para eles é como assistir só o último minuto de uma partida de futebol. Faturamento, número de vendas, ticket médio, margem de lucro, são aqueles números que todo mundo conhece, todo mundo acompanha. Eles são cruciais, sem dúvida, mas sozinhos, eles só contam o final da história. Não contam como a gente chegou lá, e é aí que mora o perigo. Para entender o começo da história, a gente precisa olhar para os indicadores de atividade. O que eles medem? O esforço, o volume de trabalho. É o que a equipe está de fato fazendo todos os dias para gerar aquele resultado lá na frente. Então, a gente está falando de quantas ligações foram feitas, quantas propostas foram enviadas. Isso mede a matéria-prima do resultado. É matemática pura. Sem um volume de atividade suficiente aqui, é impossível atingir a meta final. Não tem mágica. E aí, entre o esforço e o resultado, a gente tem a peça-chave, os indicadores de processo. Eles são a ponte, a conexão. Eles medem a qualidade e a eficiência com que toda aquela atividade se converte em resultado. Porque, afinal, não adianta nada correr muito se for na direção errada, né? Aqui a gente mede coisas como a taxa de conversão, ou seja, de cada 100 ligações, quantas viram uma proposta, e de cada 10 propostas, quantas viram uma venda. Esses números mostram se a máquina de vendas está saudável, se ela está funcionando bem. Agora sim, vamos para a parte mais legal, usar essa estrutura para fazer um diagnóstico preciso. É aqui que a gestão de verdade começa a acontecer. E o ponto de partida é justamente evitar a armadilha mais comum de todas, focar só no resultado. Dizer as vendas caíram não é uma análise, é só uma constatação. E uma constatação não ajuda a resolver problema nenhum. Imagina o cenário. Chega o fim do mês, o painel mostra isso aí. Vendas caíram 15%. O primeiro instinto de muita gente é correr para a equipe e gritar: precisamos vender mais! Mas isso é atirar no escuro. A pergunta que define uma boa gestão não é o que, mas sim por quê.
A queda nas vendas foi por falta de esforço ou o esforço tá lá, mas o método que está errado? A resposta para essa pergunta muda completamente o plano de ação. Agora vamos pensar juntos aqui. Olha essa tabela. No cenário A, as ligações caíram, mas a conversão está estável. O que isso quer dizer? Que quem é abordado compra. O problema é que pouca gente está sendo abordada. O problema é volume, falta esforço, a ação, aumentar o ritmo. Agora olha o cenário B. O time está se esforçando, o número de ligações está alto, mas a conversão caiu. O problema aqui não é esforço, é qualidade. A abordagem não está funcionando. A ação, treinar o time, ajustar o discurso. Viram a diferença? O mesmo resultado, vendas caíram, levou a ações completamente opostas. E quando se domina essa análise, uma coisa quase mágica acontece. As surpresas acabam. A gente começa a prever o futuro. Então, o papel de quem gerencia se resume a esses 3 passos. Primeiro, saber o que medir. Escolher os poucos indicadores que são vitais. Segundo, garantir como medir, com dados que sejam confiáveis, claro. E terceiro, o mais crítico de todos, saber interpretar esses números para transformar em ação inteligente. É aqui que a mágica realmente acontece. E essa frase resume a mudança de postura. Reagir é olhar para o indicador de resultado só quando ele já está ruim. Gerenciar é acompanhar os indicadores de atividade e de processo para corrigir a rota antes que o resultado despenque. É a diferença entre ser uma vítima das circunstâncias e ser o piloto da operação. Pensa no resultado como o destino final no GPS. Ele só te diz se você chegou ou não. Agora, os indicadores de atividade e processo, eles são o próprio mapa, mostrando o caminho em tempo real. O trânsito, eles dão o poder de desviar de um engarrafamento antes de ficar preso nele. E essa é a grande virada de chave. Gestão de verdade não é só saber o que aconteceu, é ter a clareza para responder por que aconteceu. É essa profundidade que permite não só replicar os acertos, mas o que é mais importante, não repetir os mesmos erros de novo e de novo. No fim das contas, a lição é esta: não se gerencia o resultado em si, mas sim o sistema que produz esse resultado. O objetivo não é ficar torcendo para a meta ser batida. É construir uma máquina que atinja essa meta de forma consistente e previsível. Então a pergunta que fica no ar é: na operação, o pessoal ainda está na torcida ou já começou a construir a máquina?